Eu gostaria de fazer primeiro um agradecimento em inglês e depois eu vou dar sequência à minha apresentação em português. Hello, good morning to Brazil and good afternoon to UK. I would like to thank you for the opportunity and the invitation in this important meeting. A big thank you to the organizing committee and especially Dr. Arthur for inviting me and for organizing this special meeting. I'm great honor for me to be among such important people who are references for me. As this event has a translator, I decided to speak in Portuguese. This is also a decision consistent with the topic that will be discussed, the decolonial movement in science education. Let's go. Bom dia, pessoal, muito obrigado. Realmente é uma grande oportunidade essa possibilidade de estabelecer um diálogo com o Conselho Britânico, com o King's College, e, a partir disso, refletir sobre a STEM Education. Eu sou Bruno Monteiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de qualquer coisa, eu sou um homem negro, com cabelo curto, barba curta, utilizando óculos. Eu estou numa varanda, com esse desafio da vida remota. Eu transformei minha varanda num escritório, né? Meu escritório, e estou trabalhando daqui, tá? Eu sou membro da Associação Brasileira de Pesquisa e Educação em Ciências e atuo nos programas de pós-graduação em Educação em Ciências e Saúde do NUTES e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ. Vamos em frente. Minha apresentação não está passando, não sei o que está acontecendo. Só um instante. Ok. Então, eu começo minha apresentação com uma provocação, trazendo esse provérbio africano, né? Que diz que, enquanto os leões contarem suas próprias histórias, a história continuará glorificando o caçador. Então, é um provérbio africano que introduz uma provocação na nossa discussão. Aqui também, com o objetivo de ainda ampliar um pouco essa provocação, eu trago essa palestra, né, que a Chimamanda Ngozi Adichie, essa escritora nigeriana maravilhosa, ela tem uma TED Talks que é um verdadeiro, viralizou nas redes sociais, porque ela chama atenção para essa questão do perigo da história única, né? Existe uma história única que nos é contada e que reforça os estereótipos, né? Reforça determinados pontos de vista a partir de um lugar que o vencedor da história conta. Então, esse TED Talks faz referência diretamente ao livro da Chimamanda, Meio Sol, Meio Amarelo, que é um clássico, né, e que eu recomendo muito a leitura. Então, a Chimamanda chama atenção para esse perigo da história única. Mais adiante, vocês vão perceber essas provocações que eu estou fazendo, tem a ver com o conteúdo daquilo que eu venho discutindo. Outra bibliografia muito importante, que deveria ser uma leitura obrigatória, né? Deveria ser uma tradição de se trabalhar tanto nos países da América Latina, é o livro do Eduardo Galeano, Open Vines of Latin America, ou seja, As Veias Abertas da América Latina. É um livro que traz um relato muito importante da diáspora e de como se deu a expansão, sobretudo dos países, né, que estão sob o contato com o Oceano Atlântico no período da colonização.
Então, as veias abertas da América Latina trazem uma outra história, uma história a partir de um outro ponto de vista. E aí eu já deixo claro que é uma literatura extremamente negligenciada em nossas redes de educação, né? E que é o ponto, na minha visão, inicial para se pensar numa história outra, ou numa história contada não pelos caçadores, mas sim por atores vivos, sobretudo da América Latina. Eu vou concentrar minhas discussões aqui em dois artigos importantes para nós, que é o The Colonial Turn in Latin America, que é um artigo da Luciana Balestrin, publicado na Revista Brasileira de Ciência Política, né, em 2013, e o do Ramon Crossfogel, que é publicado no Journal of the Sociology and Self-Knowledge, né, em 2013, que fala sobre a estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas, racismo epistêmico, sexismo e os 4 genocídios ao longo do século XVI. Ainda continuando na tentativa de se promover uma provocação e uma sensibilização a partir do que a gente pode discutir aqui, é essa gravura do Torres Garcia, da década de 40, que é uma provocação bastante interessante, virou um clichê, é claro, pessoas que viajam pela América do Sul, sobretudo Argentina, Equador, ou Argentina, Uruguai, né, e Paraguai, entra em contato com essa imagem, né, tem lojas de souvenir e tal, mas isso tem uma intencionalidade bastante forte, né, que é a provocação de que o nosso norte, na verdade, a nossa referência, né, na verdade, nós devemos orientar nossa cosmovisão para o sul. E aí eu estou dizendo que não é um sul geográfico, né? Eu vou dizer isso várias vezes, né? Que o nosso sul, na verdade, é o sul dos oprimidos, é o sul aonde se materializa toda a opressão e todo o descaso com a vida humana. Então, Torres Garcia faz essa provocação, é uma imagem muito conhecida aqui na América Latina. Eu não tenho noção se essa imagem circula, como circula aqui nos países europeus, mas ele diz, nosso norte é nosso sul, nessa provocação subjetiva de dizer que a gente tem muita coisa a aprender com a nossa própria origem, com os povos tradicionais que sempre ocuparam o território sul-americano. Esse é um desenho muito lindo, é uma ilustração do Daniel Renaud, um aluno de doutorado no Grupo de Estudos Ambientais desde el Sur, né, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Essa gravura está presente num livro, que eu vou falar mais adiante, e ele é uma releitura dessa imagem de Torres Garcia, onde a gente vê um menino ocidentalizado, sendo orientado por uma mulher indígena, né, e sendo orientado a olhar o mapa da América Latina ao contrário, né, a própria forma de falar que isso está ao contrário já é um sinal de que há uma ordem pré-estabelecida, né? Então, eu prefiro dizer que o mapa está apresentado de outra forma, né, do que costumeiramente a gente está acostumado a ver, e a constelação que aparece ali é a constelação do Tudiaí, em língua guarani, que é a do homem velho, ou seja, que está ali em harmonia com outras constelações que foram representadas pela cultura ocidental, como as Pleiades, Touro, né, Orion, mas a indígena ali chama atenção para o homem velho. Então, existe toda uma cosmovisão que envolve essa história do homem velho, e há todo um conjunto de representações, sobretudo da cultura guarani, que está envolvido ali. Então, isso é importante também. Então, é uma ilustração que tem uma implicação, um significado
tão sofisticado para nós, né, e que nos provoca a pensar na possibilidade de outras cosmovisões. Não poderia deixar de falar dessa capa maravilhosa do livro de Paulo Freire, né, que eu gostaria muito da ajuda de vocês, porque é uma capa que foi publicada na década de 70 no Reino Unido, e até o momento eu não consegui descobrir quem é o artista genial que pensou nessa representação da arma do conhecimento. A gente está vivendo um momento aqui no Brasil onde o governo e seus apoiadores utilizam como símbolo, como a sua marca, uma arma, né? E fazem armas, sinais de armas com as mãos. Então, eu gostaria muito, muito, muito de conhecer o artista e de saber quem foi esse artista brilhante que cunhou essa imagem na década de 70, no Reino Unido. Eu consegui comprar pelo eBay, está aqui o livro, não sei se vocês estão vendo bem, é um livro que eu consegui comprar pelo eBay, mas não diz aqui quem é o autor dessa capa, Você mas... está sem sua imagem, só para te falar, tá? Sua imagem não está Oi? aparecendo para a gente, o Ok, seu ok. vídeo. Ok, mas a capa está aparecendo, né? Sim. Então, essa capa me inspira muito no momento em que o símbolo do atual governo é uma arma. A gente tem aí um livro do Paulo Freire, que para mim é o livro mais importante, é o livro que muda vidas, né? Que muda a percepção do que é educação, e com uma arminha feita com lápis, com cotoco de madeira, arame, barbante, e eu gosto muito de apresentar essa capa e peço ajuda dos colegas para tentar descobrir quem foi o artista genial que trouxe isso já na década de 70. Eu venho falar aqui sobre um pouco de decolonialidade, e aí eu apresento aqui uma sistematização. Eu estou tentando fazer aqui isso de forma bilíngue, né? É muito difícil fazer essas traduções, mas a gente tem aí a contribuição do pós-colonialismo, que é um conjunto de debates e estudos que vão acontecer ao longo do século XX e que, na década de 80, vão culminar, de alguma forma, em debates mais concentrados, né? E a partir da década de 80, vão ganhar corpo e vão constituir o que a gente chama hoje vão ser precursores do que a gente entende hoje por pensamento decolonial, né? Então, esses estudos do pós-colonialismo trouxeram uma reflexão sobre os processos de independência, libertação e emancipação das sociedades exploradas pelo imperialismo e neocolonialismo, especialmente nos continentes asiático, africano e americano também, né? Estudos literários e culturais, ou seja, os estudos culturais a partir dos anos 80 ganham evidência em algumas universidades estadunidenses e inglesas, né? Preconiza-se uma proposta de uma epistemologia crítica às concepções dominantes de modernidade. O próprio conceito de modernidade é questionado, né? Sobretudo, à luz do que Henrique Dussel vai denunciar como um mito, né? O termo colonial surge e se refere a situações de opressão diversas, definidas a partir de fronteiras de gênero, fronteiras raciais e étnicas, e surge aí uma identificação de uma relação antagônica entre colonizado e colonizador. Então, o colonialismo, o pós-colonialismo, ao longo do século XX, se amadurece por diversas ações de vários pensadores e diversas obras, e se constitui dessa maneira. A diferença colonial é percebida, né? O Mignolo traz essa ideia de diferença colonial, ou seja, existe uma tensão, existe uma reflexão sobre a presença do outro, me impede de ser totalmente eu mesmo, ou seja, uma questão de alteridade, né? A relação não surge de identidades plenas, mas da a impossibilidade de que determinadas subjetividades tenham espaço no cenário social. E, além da diferença colonial, surge o conceito do argumento pós-colonial, né? A gente precisa superar essas questões das relações de colonização, colonialismo e colonialidade.
aqui entendendo como colonização o processo de invasão de um território estrangeiro no território do outro, o colonialismo com a estruturação de uma estrutura política previamente definida num outro espaço, no caso a metrópole, implantada num território estrangeiro, e a colonialidade, ou seja, os efeitos de todo esse processo que perduram mesmo após, politicamente, ter se estabelecido as independências, né? Mesmo com as independências, né, há algo que perdura e permanece, que a gente entende que é o efeito da colonialidade, né, que está implícito nas subjetividades. É como se fosse uma inércia, né, que resiste em reconhecer as potencialidades próprias em detrimento da absorção e do cultivo de um modus operandi implantado pelo colonizador. Aqui eu gostaria de citar, né, como eu falei, esse pós-colonialismo ele vai se construir ao longo do século XX, né, pelas mãos de diversos autores com diversas contribuições. Aqui as obras, o retrato do colonizador precedido pelo retrato do colonizado, né? Então, que tem um prefácio feito pelo Sartre, e publicado aí em 1973, você tem o Discurso do Colonialismo, do Césaire, você tem Os Condenados da Terra, do Fanon, em 61, o Orientalismo, do Eduardo Said, que é palestino, né? E por isso que esse grupo é conhecido como a tríade, ou o trio francês, e mais o Eduardo Said. Então, eles vão trazer e constituir essa ideia do argumento pós-colonial, a diferença colonial, e uma necessidade de interseção direta e emergente sobre o colonizado. Depois disso, se constitui o grupo de estudos subalternos, pela ação de pesquisadores de origem indiana, né, que vão construir também uma pauta que vai questionar o processo de intervenção, sobretudo da Inglaterra sobre a Índia, né, e eles vão pensar numa história outra, uma história que possa ser contada pelos próprios indianos, e eu cito aqui com muita alegria o trabalho da Gayatri Spivak, de 85, que é Pode o Subalterno Falar, que é um livro que vai mostrar essas dicotomias e essas violências que se dão no contexto da cultura indiana, e muitas delas influenciadas por essa experiência de invasão de um povo estrangeiro tentando manipular e organizar um território estrangeiro. Outras obras que são fundamentais é o The Black Atlantic and the Location of the Culture, ambos, né, nesse contexto do pós-colonialismo, e também projetando um outro ponto de vista, o Paul Gilroy e Homi Bhabha, né? Esses estudos vão impactar o campo da literatura crítica e os estudos culturais, né? Aparece aí dos estudos culturais com muita força, e essas obras e esse movimento vai fornecer um vocabulário novo, que vai permitir, inclusive, a compreensão dos processos coloniais. Então, surge a partir daí a ideia de estudos étnicos, migração, globalização, gênero, diáspora, classe, cultura, identidade, subjetividade, conscientização, né? Então, são marcos, a partir da década de 80, que vão fazer parte da reflexão muito presente, principalmente nas pesquisas e no debate acadêmico. Fazendo uma síntese desses movimentos enquanto grupos, a gente pode citar aí The Subaltern Studies Group, o grupo de estudos subalternos, né, ou grupo de estudos subalternos coletivos de 1979, a partir de 1979,
o grupo de estudos subalternos latino-americanos em 93, né? Porque há uma tentativa de inserir a América Latina no debate dos estudos pós-coloniais. Depois, em 98, há uma confrontação, uma contestação desses estudos dos grupos subalternos latino-americanos, que eles estariam pensando as problemáticas da América Latina com referenciais europeus, e aí há uma reivindicação onde o Mignolo tem uma influência muito grande para questionar isso, né? E aí surge o grupo Modernidade, Colonialidade, em 98, com a necessidade de transcender epistemologicamente, descolonizar as formas ocidentais de construção de conhecimento. O Mignolo denuncia o imperialismo, né? E tenta projetar esses estudos para além das lentes eurocêntricas, né? Com o objetivo de trazer a história e a filosofia, ou seja, as reflexões que o próprio povo latino-americano, os próprios pensadores oriundos da América Latina produzem sobre as suas condições de opressão. E isso é visto como giro decolonial, né? O The Decolonial Turn, como a Luciana Balestrin coloca. A partir disso, surgem esses autores maravilhosos, né? que compõem esse grupo. Vários são conhecidos: Quijano, Dussel, Mignolo, Escobar, Walsh, Boaventura, Zuma Palermo, que vão constituir esse grupo extremamente forte. O grupo se fundamenta propriamente na filosofia da libertação do Dussel, na teoria da dependência do Quijano e de outros, a teoria do sistema mundo, do Wallenstein. O grupo possui influência das linhas de pensamento desses autores. O grupo compartilha noções, raciocínios e conceitos que lhe conferem uma identidade e um vocabulário próprio, contribuindo para a renovação analítica e epistêmica das ciências sociais latino-americanas. A força orientadora principal é uma reflexão continuada da realidade cultural e política latino-americana, incluindo o conhecimento subalternizado, aquilo que foi descartado no processo de colonização. Em resumo, né, a gente pode dizer que o giro decolonial coloca que diversos autores, tanto do centro como das periferias da produção, da geopolítica do conhecimento, buscam questionar o universalismo eurocêntrico, o eurocentrismo teórico, o nacionalismo metodológico, o positivismo epistemológico e o neoliberalismo científico, ambos contidos no mainstream das ciências sociais. A partir disso, né, o conceito-chave que nos ajuda a pensar agora mais diretamente a educação em ciências, a STEM Education, né, tem a ver, e um conceito que ajuda muito é o conceito de colonialidade do poder, cunhado por Quijano em 89, que se desdobra em colonialidade do ser, do conhecimento, né, e que estabelece padrões de controle da economia, controle da autoridade, controle da natureza e dos recursos naturais, do gênero e da sexualidade, da subjetividade e do conhecimento. Quijano traz essa ideia de colonialidade do poder, afirma que raça e racismo é uma categoria central dentro do projeto colonial, né? Então, a raça e o racismo que vão servir de elementos para sectarização e segregação das pessoas entre vidas que têm valor e vidas que não têm valor. Então, é muito importante, é uma demarcação, é a categoria central. Duas categorias centrais, né? A colonialidade do poder, a raça e o racismo, né? E Bruno, desculpa de interromper, só para avisar que estamos com 26 minutos, tá? Ok. Vou correr aqui. E outro conceito bastante interessante, que é o da colonialidade cosmogônica, que é o que é trazido pela Catherine Walsh, que fala dessa desconexão entre a espiritualidade e a natureza nesse processo colonizatório, né? Porque todos os saberes, todas as representações e todo o conhecimento sobre a natureza
e sua espiritualidade foram atropelados pelo empreendimento colonial, e aí a Catherine Walsh traz essa ideia da colonialidade cosmogônica, né? E isso é muito interessante para a gente pensar todos esses processos. Então, a colonialidade de poder estabeleceu um padrão de poder, né? A racialização do mundo e a criação de uma identidade subordinada. Estabeleceu as dicotomias entre civilização e barbárie, desenvolvimento, subdesenvolvimento, progresso e atraso, racional e místico, racional e holístico, racional e esotérico, ocidental e não ocidental. E o Crossfogel, naquele artigo que eu citei anteriormente, coloca essa pergunta. Como é possível o cânone das disciplinas das ciências sociais, né, e humanidade das universidades ocidentalizadas se baseie no conhecimento produzido por poucos homens, de 5 países? Como foi possível que esses homens de 5 países alcançaram o privilégio epistêmico, a ponto de que hoje em dia se considere o conhecimento superior ao resto do mundo? Como eles conseguiram monopolizar a autoridade do conhecimento do mundo? Por que hoje conhecemos a teoria social, histórica, filosófica, econômica ou crítica se baseia na experiência histórica e na visão de mundo dos homens desses 5 países? E por aí vai. Conceitos da decolonialidade que podem ser aplicados diretamente em reflexões sobre educação e ciências. Então, a gente tem vários aí. Geopolítica do conhecimento, o oprimido, desumanização, linhas abissais, sul global. Aqui cabe um parêntese, a gente está falando aí não de um localismo geográfico, nós estamos falando de SUS que estão presentes em todos os países, inclusive os países europeus, haja vista a situação dos refugiados, dos imigrantes, né, das pessoas que estão em dificuldade nesses países por diversas questões, assim como outros conceitos. Interculturalidade crítica, pluriversalidade, ecologia do saber, transmodernidade. Então, tudo isso vai se aplicar em diversas outras perspectivas que podem nos ajudar a pensar a educação em ciências e, sobretudo, a STEM Education. Então, o que é educação em ciências? O que é possível na educação em ciências a partir de todo esse legado, né? A gente tem aqui um livro organizado pela Glória Queiroz e Roberto Dalmo, que traz, não utiliza diretamente o nome decolonialidade, mas expressa uma infinidade de experiências que se colocam contra a colonialidade do poder em suas diversas formas. Então, a gente tem um livro que trabalha a questão das pimentas pelos caminhos de Exu, que é uma divindade da cultura afro-brasileira, da religiosidade afro-brasileira. Então, se a gente pensar de que maneira isso toca a questão da colonialidade, a gente se contrapõe a uma ideia de uma religião única, né? Uma vez que a gente valoriza elementos da religiosidade afro-brasileira. A questão das quebradeiras de coco de Babaçu coloca em questão o papel das mulheres em determinadas comunidades e como o trabalho dessas mulheres, o trabalho artesanal e pesado dessas mulheres é responsável pelo sustento econômico de uma região imensa. Esse capítulo meu sobre a química das funções inorgânicas parte de um problema do trabalho nas mineradoras, né? Ou seja, da opressão que ocorre entre os trabalhadores das mineradoras, ao mesmo tempo trabalha elementos do conteúdo de química e, a partir dessa inter-relação entre conteúdos de química e a situação do trabalho das mineradoras, se produz uma possibilidade de uma educação em ciências engajada com o problema social. Um outro capítulo fala de gênero, ciências e teatro. Um outro fala da situação dos catadores de lixo e relaciona com a questão do preconceito e da questão racial no Brasil. Um outro capítulo fala da passabilidade, que é uma questão da religiosidade afro-brasileira, né, e, ao mesmo tempo, traz um trabalho sobre hormônios no ensino de química. O outro fala da escassez e da luta por recursos hídricos e coloca a água como um direito humano. Então, ou seja, mesmo que esses trabalhos não versem diretamente, não utilizem a palavra decolonialidade,
são trabalhos, são experiências de professores brasileiros que vão tocar nessas questões-chave da colonialidade do poder. Outro exemplo é um livro de biologia, A Biologia Humanizada, que também, do mesmo modo que o anterior, ataca diretamente várias questões que têm a ver com a colonialidade do poder. Ética cordial, crenças religiosas, pessoas trans, corpo, gênero e sexualidade, diversidade sexual, raça e gênero, tradições culturais africanas, ensino de genética e raça, colonialidade no ensino de biologia, enfim, cinema ambiental e territórios, educação ambiental e direitos humanos. Esse outro de física também, do mesmo modo, diálogo entre ciência, tecnologia e arte, cuidando da história da ciência, mecânica dos onjós de farinha, cosmologias racializadas, interseccionalidade de gênero, decolonizando o ensino de física, afeto no ensino de física, preconceito geográfico. Ou seja, nós temos aqui a emergência de um movimento gigantesco que produz sobre a educação e ciências um novo olhar sobre o subalternizado, sobre as culturas subalternizadas, um novo olhar que tenta articular esses saberes, essa contribuição desses povos, dessas tradições articuladas aos conhecimentos científicos. Esse livro também, Descolonizando Saberes, um dos livros mais vendidos da editora Livraria da Física, traz também uma série de experiências que falam de genocídio, falam de mitos da religiosidade, da cosmovisão iorubá, fala da cor da pele, fala do racismo, enfim, uma série desses elementos. Esse livro, Educação Ambiental desde Sul, é um livro gratuito, está no site aí, também faz essa reflexão projetada especificamente na educação ambiental. É um livro editado pelo Grupo de Estudos Ambientais desde Sul. Esse livro é o nosso livro, organizado por mim, pela Débora, pela Suzane Cassiano e Celso Sanches, e mais 40 autores do Brasil, Argentina, Colômbia, Portugal e Moçambique, que tenta refletir sobre as potencialidades dos estudos decoloniais na educação e ciências. Estamos na produção de um segundo livro, que é Educação, Ambiente, Corpo e Decolonialidade, né? É um segundo livro que a gente pretende lançar esse ano, já está quase pronto, e que amplia essa discussão sobre decolonialidade para além da educação e ciências, trazendo uma discussão sobre o ambiente e o corpo também. Eu ia falar aqui mais, mas eu vou... Esses são os finalizando, né? As pessoas que estão comigo, o IATA, Anderson, com um projeto de colonialidade e precariedade na educação e ciências, em diálogo com Judith Butler de Quirrano, a Débora, tentando compreender a formação de professores de matemática na perspectiva decolonial, a Bruna Pontes, tentando fazer um mapeamento da decolonialidade nos países da América Latina, a Denise Augusta, tentando fazer um projeto articulando literatura, educação infantil e a problemática da contaminação de um rio, o trabalho da Fabiana, que faz uma reflexão sobre a formação de professores de biologia à luz do pensamento decolonial, o da Dominique, que é o conhecimento de educadoras populares numa região de sacrifício ambiental, o trabalho do Márcio, que tem a ver com pensamento decolonial e educação ambiental, o trabalho da Luísa, que tem a ver com pensamento decolonial e feminismo, o trabalho da Suelen, que tem a ver com pensamento decolonial na escola elementar, infantil, o trabalho do Júlio, que tem a ver com ensino de jogos como Mancala, para tentar entender as narrativas de professores, né? O trabalho das minhas alunas iniciantes, né, sobre decolonialidade na educação e ciências. Aqui, os grupos que estão gravitando em volta desse trabalho, o grupo de pesquisa em discurso da ciência e tecnologia da Universidade Federal de Santa Catarina, o grupo de estudos ambientais desde o Sul, e a nossa tentativa de criar uma rede internacional de estudos decoloniais na educação em ciências e tecnologia. Isso está em construção, gostaríamos muito de contar com vocês, né? Já estamos em contato com Colômbia, Bolívia, Argentina, Timor-Leste, Moçambique, gostaríamos de contar com o apoio
do Reino Unido. A gente necessita ampliar nossas redes de cooperação para pensar a temática da decolonialidade a nível mundial. A gente quer internacionalizar nossas publicações em livros e artigos em outras línguas. A gente quer compreender a necessidade de emancipação dos povos para além dos sistemas de opressão gerados pelo capitalismo, para além do localismo geográfico. A gente está muito consciente disso. A gente não quer circunscrever a nossa luta e o nosso trabalho num localismo geográfico. A gente entende a presença de SUS em todos os países, em todos os cenários, e a gente quer promover uma educação em ciências comprometida com a emancipação e com a libertação dos povos. Muito obrigado. De antemão, me desculpe pelo extravasamento do tempo, mas é que são muitas questões e é muito difícil colocar isso em 25 minutos. De todo modo, agradeço aí ao Conselho Britânico, ao King's College e a toda a comissão organizadora desse evento lindo. Muito obrigado.